todos. Continuando nossas aulas na matéria de homilética, chegamos agora à nossa aula final na matéria. Vamos ver agora acerca da base da homilética. A base da homilética. Antes de qualquer coisa, quero dizer que, na elaboração de um sermão, o procedimento inicial normalmente é a elaboração da proposição e o esboço principal. Porém, antes de entrarmos no cerne do assunto, devo dizer que o título de um sermão é um dos últimos fatores a ser tratado. E eu achei muito interessante essa afirmação porque quando você analisa a construção de uma mensagem, você passa a entender que dar título a ela é sim a última tarefa, uma vez que o título ele vai sintetizar a ideia principal a ser transmitida por meio daquela mensagem. Então, o título só será possível de ser construído com uma forma que venha a expressar toda a ideia a ser transmitida quando essa ideia de fato está organizada. Então, na elaboração do sermão, a proposição, que já vai tratar acerca do assunto que você se pretende a estudar primeiro. Então você vai analisar acerca da pessoa de Cristo Jesus. Você vai analisar acerca da salvação em Cristo. Ou você vai falar acerca de santidade. Ou você vai tratar acerca do arrebatamento da igreja. Você se propôs a esse tema. Essa proposição vai nortear a sua pesquisa. Então você vai começar a pesquisar onde as Sagradas Escrituras tratam acerca desse tema que você está querendo transmitir à igreja. Então a proposição vai te instigar a começar a pesquisa. Você vai elaborar a pesquisa, vai levantar todo o material necessário, vai estabelecer qual é o seu texto base e dependendo da estrutura de pregação de esboço que você vai construir, você pode usar desde uma pregação, uma estrutura temática, onde uma palavra vai ser a norteadora de toda a sua pregação, e você pode associar a ela outros versículos ao longo da escritura que vão colaborar com o entendimento acerca do tema. Ou você pode escolher uma estrutura num sermão textual, onde você vai aproveitar um determinado trecho bíblico, vai subdividindo e para cada subdivisão vai associar a uma outra leitura bíblica, ou até se escolher um texto um pouco mais extenso, poderá subdividir este mesmo texto, tá certo? Em tópicos, subtópicos, para que cada trecho dele seja bem analisado e exposto, né? Seja bem discutido, para que você também treine, né? Uma forma de transição que seja bastante agradável, para que não haja uma ruptura na ideia e assim consiga transmitir aquele conhecimento de forma eficaz, de modo que as pessoas ao final possam de fato entender que absorveram o conhecimento da palavra de Deus, possam voltar para casa com algo que vai fortalecer a vida deles, que vai confirmar a palavra de Deus no coração deles e que vai alimentá-los, vai guiá-los ao longo de toda a sua semana, né, todo o tempo em que aquela palavra permanecer no coração deles. Então, o título dessa mensagem, logo depois de todo esse trabalho, todo esse labor, uma vez que você tem conhecimento pleno acerca da mensagem que você vai pregar e dos assuntos que você vai abordar ao longo dessa pregação, dessa exposição da palavra, cabe então, como coroação de toda essa mensagem, o título, que tem que expressar então a ideia que será transmitida. O título resume esta proposta, né, dessa pregação, dessa mensagem. Passamos para essa definição. Primeiramente, cabe uma diferenciação entre título e assunto. Podemos dizer que enquanto o assunto trata de algo mais amplo, que se relaciona com a totalidade do conhecimento a ser analisado e transmitido, o título, mesmo estando também relacionado tem como propósito ser conciso. Então, enquanto o assunto vai se relacionar com todo o conteúdo a ser primeiramente estudado, organizado num esboço, dependendo da estrutura com a qual você quer organizar, numa estrutura temática, textual ou expositiva,
Então o assunto trata de tudo aquilo que você vai primeiramente estudar, entender, escolher como elementos, como conteúdos que serão transmitidos naquele sermão, que não dá para você pregar a Bíblia inteira, né? Não dá para você pregar acerca de todos os textos bíblicos que falam de salvação, que são muito extensos. Então você vai selecionar que aspecto você quer tratar. Você quer tratar do perdão, por exemplo, de Cristo, que possibilita que nós sejamos salvos, né, através do sacrifício vicário do Senhor, que nos coloca em comunhão com Deus novamente, a justificação diante de Deus. Aí você vai ver textos de Paulo que tratam especificamente disso. Aí você pode elaborar um sermão na estrutura que você escolher e tratar especificamente desse assunto. Agora, se você for tentar falar de uma forma muito ampla, salvação em toda a Escritura, esse sermão vai ter dias e dias, vai ter condições de você aplicar um sermão que tenha tanta amplitude. Então você precisa definir. E quando você define, o assunto que você está levantando com isso está tratando sobre toda a dimensão do que você vai tratar, do que você vai comunicar. O assunto trata dessa forma mais ampla e o título sintetiza essa ideia ampla que você vai comunicar, esse conhecimento ao qual você vai transmitir. O título vai resumir, vai ser de uma forma concisa, transmitir uma ideia de antemão para o público. Então, a igreja vai estar ciente de que você pretende tratar deste tema. Você pretende comunicar este conhecimento por meio do título que foi bem construído. Uma vez que você tem conhecimento acerca daquilo que você vai falar, cabe aí a construção do título que vai comunicar à igreja a ideia daquilo que você vai pregar. Então, eles já vão começar a estar atentos a você e vão querer que você então justifique, né, esse título. Você transmitiu o título a eles, eles absorveram, estão curiosos agora e querem saber. Então estão com o coração aberto para que você entregue a mensagem de uma forma eficaz, né, de modo que eles possam compreender que aquele título justifica-se, aquele título está correto e de fato está associado à mensagem que foi pregada. É isso quando você se organiza e é responsável para comunicar o conhecimento da palavra de Deus de uma forma organizada. Além do título, ele fala da preposição. Ele fala da preparação. Depois ele trata da proposição. Primeiro ele fala aqui da preparação. É necessária especial dedicação para a elaboração do título, uma vez que ele tem que estar intimamente relacionado ao assunto geral do texto a ser analisado e proclamado. Tem que sintetizar o que há de mais importante no mesmo, mas sem ser grande demais. Também é necessário atentar-se ao fato de que o título precisa ser interessante, chamativo, mas sem ser cômico ou de baixo calão, uma vez que o propósito é a comunicação da santa palavra de Deus. Então você vê que na preparação do título, isso só será possível conhecendo a mensagem, tendo profundidade já naquilo que você vai comunicar. É como, por exemplo, o nome que se dá a um produto, tem que falar acerca do produto. Então o nome que se dará a ele só poderá ser dado após o produto já totalmente desenvolvido. Uma vez conhecendo-se a sua funcionalidade, conhecendo a sua aplicação, poderá então desenvolver de uma forma que escolha-se um nome que expresse as qualidades daquele produto, que expresse a necessidade dele, aquilo que as pessoas se sentirão atraídas em relação a ele. Então, por exemplo, dando aqui um nome de um produto, água cristal. Você tem ali o nome cristal que te remete a uma determinada ideia. O cristal é puro, o cristal é límpido, né? O cristal é precioso. Você terá nessas associações de ideia uma concepção favorável em relação ao produto. Então, o produto transmite esta ideia favorável, essa ideia benéfica, e aí te desperta o interesse em relação a ele. Então assim também deve ser o título de uma mensagem, deve falar acerca daquilo que será comunicado de uma forma interessante. E aí tem sempre esse cuidado de nos dar aqui a dica para não apelar para o lado cômico ou de baixo calão
muitas das vezes a pretexto de querer deixar a mensagem mais popular, acaba se diminuindo muito o seu padrão, o seu nível. E temos sempre que nos lembrar de que temos a responsabilidade de comunicar aquilo que é de acordo com a santidade de Deus. Então, se fosse uma comédia stand-up, tudo bem. Se fosse um ambiente informal, se fosse um teatro, é uma coisa. Mas você tem que se lembrar sempre que você está na casa do Senhor, você está diante de Deus, e você está comunicando a Sagrada Escritura, aquilo que representa a própria voz de Deus, a profecia suprema, a profecia máxima. Então, tudo bem que você, em alguns momentos, até coloca uma pitada, né? Mas você precisa ser temperado, você precisa ser temperante, né? Tem que ter uma boa temperança. Você colocar uma pitada, às vezes, de humor mesmo na mensagem, para descontrair um pouco o público, não há problema, desde que se mantenha um nível elevado e não se afete a santidade do lugar, do evento, da situação, da palavra de Deus, da presença de Deus que está ali, né? Então tem que se levar em consideração esses fatores aí na elaboração do título. Ele tem que comunicar, tem que chamar o interesse, tem que despertar, né, o interesse sobre a mensagem, mas com muita responsabilidade. Então a preparação do título exige muita responsabilidade. Aí a gente passa para esse local onde ele fala acerca do texto. E é interessante observar a definição de texto em latim, do latim textus, tecido. Transmite a ideia de trama, na qual as linhas entrelaçadas produzem o tecido. Assim também as palavras, frases, parágrafos, capítulos e ideias gerais estão concatenados a fim de conjuntamente comporem a trama do texto que comunica conhecimento, com coesão e transmissão de ideias que fazem sentido e produzem sabedoria. Como a própria imagem aí exemplifica, essa imagem que comunica a ideia de um papiro, que era também feita de um entrelaçamento, né, daquele material com o qual era produzido, aqueles caniços, né, do papiro que eram cortados, eram fatiados, colocados sobrepostos de uma forma trançada, depois eram batidos e raspados até que se desse a forma desse papel usado na antiguidade, esse suporte, né, para o texto usado na antiguidade. E temos a ideia comunicada no latim do texto, sendo o texto então semelhante à ideia de tecido. E quando você olha para um tecido, você vê também as linhas entrelaçadas que compõem aí a totalidade do tecido. Mas se você desfiar, você vai perceber a trama das linhas. Assim também as palavras, as frases, as ideias estão entrelaçadas. Elas estão em uma trama de modo que o conjunto delas faça sentido, esteja completamente unido, né? Tenha coesão. Você vê que a comunicação da mensagem precisa levar em consideração essa trama de ideias. O seu sermão tem que ter, do começo ao fim, uma ligação. As pessoas têm que perceber que a comunicação foi coerente. Você deu um título que falava acerca da mensagem, que despertava interesse na mensagem. A sua introdução estava relacionada, né? A proposição, quando você dá aqui o aspecto principal da mensagem, a ideia que será justificada ao longo da discussão, nas divisões e subdivisões, estão também relacionadas. Após você discutir todos os tópicos, você partiu para a conclusão. Na conclusão, você fez uma rememoração dos pontos fortes, os pontos mais importantes, sem acrescentar nada novo, porque a conclusão não permite que você acrescente novas ideias. E aí na conclusão você instiga o povo a tomar uma atitude, instiga a igreja a uma tomada de decisão, a adotar uma determinada posição, incentivados pela mensagem comunicada, incentivado pela ideia principal extraída do texto bíblico e entregue a eles. Como foi falado na leitura do livro de Karl Barth, na proclamação, quando ele fala que o pregador tem que ter esse cuidado para não se colocar ele no centro da mensagem, mas para que ele seja comunicador da mensagem, a mensagem que vem da palavra de Deus. Ele tem que ser fiel comunicador da palavra de Deus, não se colocar no lugar dela, de modo que comunique suas ideias ou a interpretação que ele tem da Sagrada Escritura. É uma interpretação pessoal, divorciada do sentido próprio da Escritura. Esse é o perigo, esse é o grande risco pelo qual passam as igrejas, pelos quais passam
os pregadores e que muitos têm sucumbido nisso aí, muitos têm falhado na sua missão e têm distorcido a palavra de Deus e produzido heresias e levado pessoas à condenação, né, e produzindo aí muito prejuízo para o Evangelho por causa dessa falta de responsabilidade. Então você vê a ideia do texto, a ideia da trama, a ideia da ligação de ideias, como elas têm que estar relacionadas. Então, na comunicação da sua mensagem deve ser uma preocupação constante, que as suas ideias estejam ligadas, que façam sentido. E aí ele traz aqui algumas sugestões, por exemplo, uma prática que é a pregação sem uso de texto. Existe essa modalidade da pregação sem uso de texto. Perceba que não estamos falando aqui de desprezo da homilética, porque o pregador ele fez uso das regras da homilética na elaboração da sua mensagem, na sua escrivaninha, na sua mesa, em casa. Ele foi provocado, foi instigado, foi inspirado por uma determinada palavra da parte de Deus, que veio de formas diferenciadas, de formas 1000. Instigado por isso, ele foi à pesquisa, aprofundou-se na palavra de Deus, entendeu o sentido, construiu uma mensagem. Essa mensagem tem uma estrutura temática, textual, expositiva. Essa estrutura, essa construção, essa mensagem está dentro do coração dele e ele está seguro em relação a ela. E uma vez seguro, ele pode adotar essa prática que não é muito comum, aqui. O comentarista fala que nos Estados Unidos ela é mais comum, de o pregador na comunicação da mensagem não partir de uma leitura bíblica, simplesmente entrar direto na mensagem, começar a comunicar a mensagem, introdução, proposição, discussão dos tópicos, e durante a comunicação da mensagem o povo vai absorvendo e vai sendo comunicado a eles, transmitido a eles em que trecho da escritura o pregador está se fundamentando. Então ele vai passando ao longo da sua própria mensagem os textos nos quais fundamenta essa pregação, essa proclamação que ele está fazendo ali da palavra de Deus. E as pessoas vão anotando, vão conferindo nas suas bíblias, vão conferindo em casa, né, mas o pregador não parte de uma leitura prévia. Então não é costume aqui no nosso meio, mas também não podemos dizer que seja um erro, principalmente quando a gente observa para a antiguidade, os exemplos da antiguidade bíblica, quando os primeiros pregadores saíram pelo mundo cumprindo o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordenou. Perceba que, pela própria logística da situação, a dificuldade de você ter um papiro nas mãos para fazer uma leitura, um pergaminho, então, muito mais difícil ainda. E outra questão, pelo fato de ser irrelevante a leitura de textos sacros em determinados ambientes, quando, por exemplo, ia se comunicar o evangelho a um povo pagão, que não tinha um contato prévio com as Sagradas Escrituras, com as Escrituras do Antigo Testamento, obviamente. E que não lhes faria sentido qualquer aquela leitura, eles não teriam entendimento sobre ela. Então logo os apóstolos nessas circunstâncias partiam logo para a pregação da palavra que eles conheciam muito bem, a pregação dos textos bíblicos que estavam no coração, na mente deles, e que eles comunicavam de uma forma coerente, apresentando nelas, mostrando, apontando nelas aquilo que falava acerca de Cristo Jesus, o Salvador, o único que pode nos salvar. Então, muitas das vezes, conforme a oração que os próprios apóstolos faziam anteriormente, clamavam a Deus para que intervisse na situação e trouxesse um sinal miraculoso. A partir daquele sinal miraculoso, muitas das vezes chamavam a atenção das massas, e as massas, querendo saber mais acerca daquela situação, não entendendo muito bem, mas com a curiosidade desperta, nessa ocasião, nessa oportunidade, era comunicado o Evangelho em Cristo Jesus. E muitos aceitavam a fé, outros rejeitavam totalmente, se revoltavam, de modo que os apóstolos algumas vezes foram perseguidos, foram agredidos. O apóstolo Paulo e Barnabé também sofreram, apanharam, né? Foram chicoteados, foram lançados em cadeias. Mas foi eficaz, tanto é uma prática correta, uma prática eficaz, que estamos aqui hoje continuando essa grande obra que teve início com homens que pregaram sem Bíblias nas mãos. Existe sim essa possibilidade, agora não é um costume no nosso meio, então implantar algo assim aqui
demandaria um tempo, uma oportunidade melhor. Então não é aconselhável que se faça isso de maneira a causar constrangimento entre as pessoas, né? Causar contrariedade em pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de prática. Então a pregação sem uso de um texto. Muitos não veem com bons olhos o hábito de muitos pregadores norte-americanos de pregar. Ficou errado aí no texto, vocês me perdoem, né? Mas o correto é pregar sem necessariamente ler um texto bíblico previamente. Mas isso não significa que eles estão errados. Uma vez que a pregação seja de fato bíblica, e é isso que importa, que a pregação seja bíblica, e que ele fundamente aquilo que está pregando em textos bíblicos, e que as pessoas possam conferir na sua própria Bíblia se aquilo está correto, como os cristãos bereanos faziam na pregação de Paulo. E aliás, as situações da sinagoga, nas situações favoráveis para uma leitura prévia, como o próprio Senhor Jesus Cristo leu em Isaías, como Paulo lia nas sinagogas, né? Paulo tinha muito acesso às sinagogas. Então, na sinagoga, para um povo que já estava acostumado à leitura bíblica e numa situação em que favorecia o manuseio de um pergaminho, de um papiro, então temos uma situação em que geralmente era lido previamente, sim. Mas isso não significa que eles estão errados, uma vez que a pregação seja de fato bíblica, lembrando-se de que os primeiros pregadores não dispuseram, na maioria das vezes, de textos para leituras prévias, mas pregaram biblicamente, fundamentados na Sagrada Escritura. E a gente parte para esse contraponto quando ele fala das vantagens do uso, de um texto previamente lido. Então, basicamente, temos dar ao pregador conteúdo, e o pregador tem que tomar muito cuidado com isso, para que após a leitura do texto juntamente com a igreja, ele simplesmente não faça da sua pregação uma repetição, como eu já vi em algumas ocasiões. A pessoa termina de ler o texto bíblico e em seguida vai recitando o texto, como se aquela recitação do texto que ela decorou fosse pregação. Se isso fosse uma pregação, os papagaios seriam bons pregadores. Mas na verdade o que a igreja espera desse pregador é que, uma vez lido o texto, e ele tendo já se organizado previamente com os seus tópicos e subtópicos a serem esclarecidos, ele discuta o texto, né? Ele apresenta um aperitivo, que a gente vai ver daqui a pouco na introdução, o aperitivo onde desperta a curiosidade para que as pessoas queiram ouvir mais, a discussão, né? A proposição, onde ele apresenta a característica mais importante que será justificada ao longo dos tópicos, e depois todo o desenvolvimento normal com as transições e a discussão dentro dos tópicos, caminhando para a conclusão ao final e o apelo e o encerramento da mensagem, né? O arremate da mensagem, com a proposta de uma atitude por parte da igreja. Então temos aí uma vantagem já apresentada, que é dar um conteúdo, né? Dar ao pregador um conteúdo. Conduz o pregador por temas específicos, é muito mais fácil para o pregador absorver o conhecimento, se organizar em relação a ele e comunicar, quando ele tem um suporte de texto bíblico para trabalhar em cima dele. Então, só se proponha a pregar um texto sem uso, pregar, entregar uma mensagem, comunicar um conhecimento bíblico sem o uso do texto, se você estiver muito seguro dele. Ou se você, em algum momento, desconfia que vai perder algum conteúdo daqueles, vai deixar de mencionar alguma coisa, é melhor não fazer uso desse tipo de pregação. Faça a leitura do texto e vá pontuando juntamente com a igreja, certo? Favorece o conhecimento bíblico, porque a própria igreja é também exposta a esse conhecimento. A igreja faz a leitura, numa boa leitura do texto bíblico, com uma entonação correta, com uma pronúncia correta, já é grande parte da pregação, já é grande parte da mensagem. Então a igreja começa a absorver conhecimento bíblico e começa a ter contato direto com a Bíblia. Não é uma prática recomendável, mas precisamos nos lembrar que muitas pessoas só têm contato direto com a Sagrada Escritura nesse momento. Infelizmente, né? O ideal é que todos façam leitura bíblica em casa, façam culto doméstico, se consagrem, orem, busquem a Deus, mas nem todos têm essa prática. Então, temos que aproveitar a oportunidade para fazer com que o povo tenha contato direto com a Sagrada Escritura, com o conhecimento sagrado.
mantenha a sintonia com o testemunho bíblico. Então você consegue comunicar melhor, né? Consegue estabelecer essa sintonia entre o ouvinte e o testemunho bíblico, ou seja, as verdades bíblicas que são imprescindíveis, né, de serem absorvidas, que são fundamentais que sejam absorvidas e vivenciadas. Então, uma vez que a pessoa ouve diretamente da leitura bíblica, aquilo começa a provocar, aquilo começa a instigar, começa a exortar, começa a corrigir algumas coisas da vida dela. Então ela passa a ser já corrigida, modificada, só pelo contato que ela está tendo com o texto bíblico. Valoriza a linguagem eclesiástica, uma linguagem correta, uma linguagem respeitosa, uma linguagem santificada, porque Cristo leva em consideração sim as palavras. Inclusive em Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz que naquele dia vai julgar até as palavras ociosas que os homens tenham pronunciado. Então o Senhor Jesus Cristo leva em consideração sim as palavras que temos usado, a nossa linguagem, e quando você está em contato direto com o texto bíblico, você passa a absorver uma linguagem correta, né? Uma linguagem num nível correto, principalmente para se comunicar num ambiente de adoração, num ambiente de culto a Deus. Esclarece e traz solução a problemas da congregação, interage diretamente com os problemas vivenciados pela congregação e que tem que ser corrigidos não por opinião do pastor, opinião do pregador, opinião do professor de escola dominical, muito menos do teólogo. Então nós não temos que ser conduzidos pela opinião das pessoas, pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas acham bonito ou que acham feio. Nós temos que ser conduzidos por aquilo que a Sagrada Escritura diz. Então quando o pregador entrega, comunica a palavra de Deus com fidelidade, com clareza, usando as ferramentas elucidativas para tornar mais claro o conhecimento, sistematiza para que as pessoas possam absorver de uma melhor forma, não perder nada daquele tesouro que está ali sendo escavado para eles, que está sendo entregue. O pregador então está proporcionando à igreja um conserto, está proporcionando à igreja um avivamento verdadeiro, está proporcionando à igreja a resolução de problemas que, se nós tentássemos resolver por nós mesmos, talvez tornaríamos pior. Nos posicionaríamos, a pessoa não ia aceitar, ia pensar que estamos favorecendo A, B ou C, mas quando é a palavra de Deus que corrige, não tem o que dizer, é a palavra de Deus, ponto final. É a escritura sagrada, é a palavra teopneustos, é a revelação da parte de Deus, é a boca de Deus falando. Então por isso que temos esse conceito em relação à palavra de Deus, de ser inerrante, né? De ser revelada, de ser infalível, de ser inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E isso tem nos fortalecido, tem fortalecido a igreja em toda a terra. Agora, os lugares que se deixaram levar por certas teologias que desvalorizam a Sagrada Escritura são exatamente as igrejas que infelizmente entraram em falência, as igrejas que morreram. São as igrejas que desprezaram a sagracidade da Escritura. O pregador tem que respeitar isso e pôr a igreja em contato com esta maravilha, com essa dádiva do céu. Evita que o pregador se ponha no centro da mensagem. Por quê? Porque a mensagem que foi lida, esta sim é a proclamação da parte de Deus. Não o achismo do pregador, não a filosofia pessoal do pregador, mas a Escritura Sagrada lida. Então, uma vez que a Sagrada Escritura foi lida e o povo que está de fato cultuando a Deus, não que foi assistir culto, mas que foi cultuar, também está lendo e acompanhando na sua Bíblia, está marcando, né, está fazendo anotações, pontuações, e está atento, ouvindo o que o pregador vai proclamar, se está de acordo com aquilo que foi lido, as pessoas estão entendendo que é Cristo que está ali centralizado, que o objetivo é pregar acerca dele, que o objetivo é proclamar a palavra dele e não o pregador. Quando o pregador começa a tomar o centro da situação, ele passa a ser o foco, é certo que ele vai cair, vai incorrer em erro, porque o homem erra, o homem falha, o homem é limitado, né? O homem tem tendências que trazem prejuízos a si mesmo e aos demais. Então, quando
ele começa a colocar a filosofia de vida dele, o achismo dele acima da palavra de Deus, acima da escritura, aí começa então a sua queda, começa o grande erro. Mas quando a escritura é lida e é proclamada com fidelidade, usando as ferramentas corretas para tornar mais acessível a todos, nós vemos aí Deus ser glorificado. Leva os ouvintes a aprofundarem o seu saber bíblico, né? Então, como já até ressaltamos, né? Muitas pessoas têm contato bíblico, contato com o texto bíblico nesses momentos, mas não é recomendável. É recomendável que as pessoas façam leituras e estudos do texto bíblico na sua vida íntima, na sua casa, né? Ao longo do seu dia. Possibilita o escrutínio sobre a mensagem, como no caso dos bereanos. Então temos aí a possibilidade de construir, a possibilidade de instigar, de incentivar o nascimento de um povo que sabe analisar, né? Um povo que sabe escolher bem, um povo que tem autonomia, por exemplo, para fazer uma análise. Não é simplesmente a questão de ser crítico, é a questão de ter capacidade de analisar. De ouvir uma determinada mensagem, um determinado estudo, perceber quais são os pontos principais, né, e ver se está de acordo, está coerente com a ortodoxia, com aquilo que a Sagrada Escritura tem afirmado, ou perceber se em algum momento o pregador teve um desvio, se em algum momento o pregador externou alguma característica herética que tem que ser corrigida, né, ou que tem que ser cobrada dele um posicionamento em relação a isso. Se por acaso continuar a defender essa heresia, certamente entenderemos que ele é um estranho, né, entre nós, uma pessoa que está tentando implantar alguma ideia nociva, e aí tem que ser evitado. Ou se ele se conserta, se ele se arrepende, vemos aí a humildade e na verdade um erro por imperícia, né, e não uma questão dele ser alguém que está tentando incutir uma doutrina incorreta, como era o caso do apóstolo João quando corrigia os gnósticos, que estavam tentando incutir doutrinas heréticas dentro da igreja. E ao se opor, fazer apologia da ortodoxia bíblica, João, o amor que tinha pela igreja e a valentia, a coragem que tinha para defendê-la, chegou na sua carta a dizer: aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne sejam considerados anticristo. Então isso aí é a defesa da fé, que muitas das vezes não é necessário esperarmos um especialista em apologética. A igreja pode desenvolver essa capacidade de analisar a mensagem que está sendo pregada, para saber se ela aceita ou não aquela mensagem, se aquela mensagem é bíblica ou não. É necessário desenvolver essas características. Isso é desenvolvido, por exemplo, na leitura do texto, no compartilhamento do texto. Então, por isso que ele apresenta aqui como vantagens. E na continuidade, da mesma forma como apresenta vantagens, é necessário também trazer um alerta, né, sobre alguns riscos. Vemos aí um dos alertas, é que ao fazer uso da leitura do texto bíblico e começar a trazer alguns esclarecimentos, algumas explicações, é interessante sim o pregador ter uma habilidade de fazer uma exegese boa do texto e trazer algum esclarecimento, associando às línguas originais, por exemplo, uma palavra que no grego possa trazer um significado mais profundo ainda do que a palavra que foi empregada na tradução. Quando vemos, por exemplo, a palavra amor, podemos falar especificamente de amor ágape, que é um amor divino, ou podemos falar de um amor phileos, que é um amor fraternal entre irmãos, ou podemos falar de um amor eros, que é um amor mais relacionado com relacionamento marital, né? Um relacionamento, vamos dizer assim, comunica a ideia do erótico, né? Um relacionamento de amor entre marido e mulher, por exemplo. Então, quando a gente, ao comunicar, queremos ser mais específicos, é interessante sim acrescentar. Então, acrescenta-se uma análise exegética sobre determinado ponto-chave. Agora, quando essa análise começa a ser excessiva e para cada tópico você tem uma exegese a fazer, você tem uma citação de um conteúdo arqueológico, você tem uma citação de um conteúdo histórico, você começa a carregar sua mensagem de penduricalhos, de enfeites. A nota de rodapé fica maior que o texto.
Então aquilo que era somente para ser uma pequena nota de rodapé, um acréscimo, um auxílio ao entendimento, começa a tomar o lugar do principal. E o principal é a comunicação da Escritura Sagrada, da própria Palavra de Deus. Esses instrumentos, as ferramentas, são para viabilizar o conhecimento dela, mas eles não podem tomar o lugar central. É aí onde a gente coloca esse alerta. Cuidado para não fazer da sua pregação um apanhado exegético. Então, um esclarecimento exegético é interessante, né? É bom, pode trazer um grande auxílio, né? Pode melhorar o entendimento, mas muita exegese, muitos acréscimos, né, de falas do original hebraico e grego ou aramaico, pode carregar demais a mensagem, trazer sobre você a ideia de ser, na verdade, um pedante que está tentando mostrar, gastar o seu grego, gastar o seu hebraico lá, porque você pagou caro para aprender, então você quer gastar. Então, infelizmente, acaba passando uma ideia, comunicando uma ideia que você não gostaria. É por isso que fica aqui o alerta, que esses acréscimos devem ser usados, sim, podem e devem ser usados, principalmente quando vão trazer um esclarecimento sobre uma palavra que é ponto-chave da mensagem da pregação, mas cuidado para não exagerar. Outra dica que ele deixa: não faça de sua mensagem um mero dogmatismo. Quando ele traz esse dogmatismo, claro, ele está pegando aqui num aspecto negativo, né? Então o dogma é fundamental, o dogma é importante, mas quando ele fala de não fazer da mensagem um dogmatismo, é tomar o cuidado para não ser excessivo com a igreja. Então tem muitos pregadores que pensam que quando o microfone é entregue a ele e é lhe dada a oportunidade de comunicar à igreja, ele tem a liberdade de agredir a igreja. Só falta ele pegar a Bíblia e arremessar nas pessoas, de tanta raiva que ele demonstra, né? Não é só a questão da exortação. A exortação é bíblica. Ele começa a dar broncas de modo que constrange as pessoas, traga constrangimento, demonstre raiva em vez de amor. Então a correção, obviamente, a correção é necessária, porque a Bíblia Sagrada ela tem em muitos momentos fundamentos bíblicos claros para trazer-se uma correção. Paulo fez nas suas cartas correções duríssimas contra a igreja, sempre em momentos necessários, sempre em momentos que realmente exigiam aquela postura. Mas o pregador tem que tomar cuidado sempre para buscar o equilíbrio, para não ultrapassar a medida, né? Então, algumas vezes a palavra que ele vai trazer será uma exortação, uma palavra um tanto dura, uma palavra que cobra da igreja um determinado posicionamento ante a santidade de Deus, né? Só que isso pode ser feito com amor ou com raiva. Então, muitas das vezes o pregador, por estar insatisfeito com alguma situação, perdão da voz aí, está quase acabando, mas por estar insatisfeito com alguma situação, ele pensa que ele tem ali um pretexto para desabafar. E o púlpito da igreja não é lugar de desabafo. Ali é o lugar onde você, entendendo que você é mordomo das coisas de Deus, você comunica conhecimento dentro da palavra de Deus. Então uma coisa é a igreja ser corrigida pela palavra, pela comunicação da verdade bíblica. Outra coisa é a igreja ser agredida por pessoas que acham que tem ali a oportunidade para ser excessivos, né? Tem oportunidade ali para serem agressivos com a igreja, de modo algum. Oportunidade para pregar não é oportunidade para bater, mas sim oportunidade para corrigir biblicamente. Então aí traz aqui essa questão do dogmatismo, mas nesse sentido. O dogma é simplesmente a comunicação da doutrina bíblica, da verdade bíblica. O dogma tem que estar fundamentado na verdade bíblica. Então quando ele fala desse excesso, né, cuidado com esse excesso, não fazer da mensagem um mero dogmatismo nesse sentido, o pregador não extrapolar, né, para que a sua mensagem seja uma exortação e não uma bronca. E aí, além disso, ele traz essa questão aqui: não se limite a pregar sobre fatos do passado, contextualize. Por quê? Tudo bem que você pode ter um conhecimento muito hábil das coisas da antiguidade histórica, isso é muito bom. Você conhece detalhes sobre fatos históricos, locais, personagens, tudo isso ilustra muito a sua mensagem. Só que
Se esse conhecimento que está sendo comunicado não fizer sentido para as pessoas que vivem hoje, ele não vai ter qualquer aplicação. Ele vai ser inútil, ele vai ser lançado fora. Mesmo que você comunique, as pessoas fiquem impressionadas com você naquele momento, isso não vai se traduzir em utilidade para a vida delas. Então nós temos que nos lembrar de que nem toda informação gera conhecimento. Então você, quando, por exemplo, navega pela internet, ou quando você liga sua TV ou escuta, né, o seu rádio, você recebe muitas informações. Então vem muitas informações, só que existem informações relevantes e irrelevantes. Então uma informação diz que uma celebridade estava passeando no shopping com o seu poodle, e a outra informação diz que o Brasil está atravessando uma crise política. Então ambas são informações, só que uma vai te dar mais base cultural, uma vai te colocar dentro das questões importantes, relevantes para a vida de todos, e a outra será completamente irrisória, será completamente irrelevante, não vai mudar em nada a sua vida, não vai acrescentar em nada. Pelo contrário, vai comunicar a você futilidade. Então você tem, ambas são informações, mas só uma delas gera conhecimento. O problema é quando você pega coisas que poderiam ser informações importantes, poderiam ser ilustrações que iriam contribuir com a sua mensagem, e pelo fato de você comunicá-las sem contextualizar, somente para mostrar que você sabe, elas se tornam inúteis, se tornam fúteis, né? Então elas acabam servindo somente para glorificar a si mesmo, para mostrar que você conhece muito sobre essas coisas, mas quando você não as contextualiza, só servirão para isso. Então comunicar um conhecimento mais técnico, mais profundo sobre algo do passado, sobre algo da história antiga, tudo bem. Pensamentos, escolas de pensamento na antiguidade, ok. Contextualize isso, mostre por que você está falando isso. Eu falo, estou falando isso porque vocês vão entender melhor esta passagem bíblica que vai comunicar esta verdade. Pronto, aí a pessoa viu, faz sentido, né? Foi importante, foi interessante. Não exagere na linguagem técnico-religiosa. Ele traz esse alerta por quê? Porque em alguns momentos será necessário usarmos. Falar, por exemplo, que Cristo era 100% Deus e 100% homem, e a teologia chama isso de união hipostática. União hipostática, muito bem. É importante em algum momento você usar uma palavra dessa. Você tem que tomar muito cuidado, que a sua mensagem precisa ser absorvida. Se você, depois de usar uma dessa, você usa, aí você vai falar sobre linguagem antropopática, linguagem antropomórfica, vai falar sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo, vai usar diversas sobre a kenosis, e vai carregando o seu sermão de um monte de linguagem que não é acessível a todos, é certo que nem todo mundo faz teologia, você acaba tornando o seu sermão, você estabelece um abismo entre o público e você. Então você vai ficar com um pequeno núcleo de pessoas à sua volta que vão olhar para você e falar, nossa, que maravilha, como ele sabe usar bem essas palavras. Só que isso vai ser com uma pequena elite. As demais pessoas que não têm acesso a este conhecimento vão estar do outro lado desse abismo sem entender nada do que está acontecendo. Isso é extremamente ineficaz. Esse é um grande desperdício do seu talento. Então você tem que tomar muito cuidado para que essas palavras sejam usadas. Aquilo que a gente falou com a exegese, fazer uma exegese de uma determinada palavra para trazer o sentido original dela, que vai enriquecer a mensagem, e isso ser uma nota de rodapé, uma pregação bíblica. Tá certo? Da mesma forma, o uso de um termo desse, de uma linguagem dessa. Após o uso de uma linguagem dessa, uma explicação clara sobre ela, o que ela significa e por que ela foi usada, e a continuidade na pregação bíblica, na comunicação bíblica. O pregador tem que se atentar a isso, comunicar a Sagrada Escritura. E quando ele fala acerca do cuidado com o automatismo, que elimina a inspiração, é a questão da pessoa que elaborou bons sermões, só que ele, em vez de deixar-se inspirar por situações que o Espírito Santo conduz, né, a instigar nele inspirações novas, ele se contenta com uma boa lista de sermões, ou compra um livro de esboço, decora direitinho, decora até os exemplos que ele vai usar para cada tópico, decora até as coisas que ele vai falar, decora até a forma como ele vai dizê-las, né? E de tal forma ele
ganha um automatismo na mensagem que não faria diferença colocar ele ou o CD que ele gravou. Então isso é com certeza um fracasso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é vivo. O Espírito Santo de Deus é dinâmico. O Espírito Santo de Deus, uma vez que você permite, você se entrega a ele, você não resiste à sua ação, não resiste à sua inspiração, mas você faz de si mesmo um instrumento nas mãos dele. O Espírito Santo de Deus te conduz sempre a novidades. Você pode pregar sobre o cego de Jericó em 10 igrejas, e em cada uma delas o Espírito Santo de Deus dá uma ênfase, trazer exemplos novos, trazer formas diferenciadas de abordar a questão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é sábio, é maravilhoso, tá certo? E não há limite. A sua sabedoria é vasta, ele sonda até as profundezas de Deus, então nele não há fim, não há limite. Então, se você se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus, se entregar nas mãos dele, ser um instrumento nas mãos dele, ele terá sempre novidade. Agora, se você se satisfazer com algum esquema de sermões que você desempenhou, que você desenvolveu e deram certo, e aí entre aspas, né, deram certo, porque você teve um feedback aí de gritaria, pulo, algazarra, folia, aí você se empolga com isso e fica somente nisso, você se autolimitou. Você e um gravador é a mesma coisa. Esse é o problema. Tá certo? Sendo que o Espírito Santo de Deus é vida e é novidade. Então, passando para o próximo. Temos aí acerca da introdução e a importância de você trabalhar bem nessa fase. A introdução. Com a introdução, ou você ganha a igreja para a mensagem que você vai pregar, ou você perde ela de vez. E aí você vai arrastar uma mensagem chata, enfadonha, obrigando as pessoas a ficar ali torcendo pelo final. Né? Quando as pessoas começam a olhar para o relógio, começam a coçar, né, a cabeça, levantar 10 vezes para tomar água, é uma pena. Claro que tem situações em que pessoas vão fazer isso, não porque a sua mensagem não tem a qualidade, mas porque elas não foram ali para cultuar a Deus. Elas foram ali só para passar o tempo. Mas existem situações em que as pessoas de fato são levadas a isso porque a mensagem foi muito mal colocada, né? Então a Sagrada Escritura sempre tem altíssima qualidade, mas nem sempre o comunicador tem. Então o comunicador, para comunicar com qualidade a mensagem que está nas mãos dele, tem que levar em consideração essas questões aqui. A introdução, trabalhar muito bem dentro da introdução, para que o povo possa ser instigado, a sua curiosidade despertada para aquilo que será comunicado. Então, nesse ato de despertar a curiosidade, vem aquilo que o teólogo sugeriu aqui como aperitivo. Aperitivo, até coloca aqui, Robson M. Marinho, em seu livro Arte de Pregar, chama a introdução de aperitivo, que abre o apetite mental dos ouvintes nas primeiras palavras. Assim que começa a mensagem, o bom pregador lança as palavras aperitivas que deixam o ouvinte com água na boca para ouvir o sermão. Portanto, o pregador deve estar certo de que as palavras iniciais de seu sermão sirvam de alicerce coeso, onde os ouvintes se sentem seguros. Caso contrário, esses ouvintes se dispersam em várias direções ao se sentirem em cima de desconexos grãos de areia. Então, a introdução é uma espécie de cartão de visita. E aí, quando você traz essa ideia de valorizar a introdução, você começa primeiro, você não gasta tempo com a sua apresentação, você se apresenta rapidamente, você não vai reclamar do trânsito, nem vai reclamar de que está com dor de cabeça, nem vai reclamar que foi difícil, não sei o que, a semana e a sua vida. Não, ali não é o momento de desabafo, ali é o momento de você se concentrar para entregar a palavra de Deus de uma forma eficaz, da melhor forma possível. Então, uma apresentação rápida, básica, e participe da introdução. Então, na introdução, você que já está com a palavra de Deus ardendo no seu coração, com conhecimento pleno dela, já está seguro em relação a ela, você sabe quais são as coisas mais chamativas, daquela mensagem que você vai comunicar. Então você vai começar a discutir com a igreja de uma forma a despertar nela o interesse por aquilo que será comunicado de uma forma mais profunda. Então, falar, por exemplo, sobre o perdão que recebemos por meio de Cristo Jesus. Falar, por exemplo, da dificuldade daqueles que sentem culpa. Falar, por exemplo, do refrigério que é ser perdoado.
falar do prazer que é ter comunhão com Deus, começar a discutir, o povo começar a voltar a sua mente para isso, para que você então traga a fundamentação bíblica após o período da introdução. Então na introdução temos aperitivo, a primeira impressão é que fica o alerta que ele deixa aqui, como você se comporta diante da igreja. Então se você inicia sua mensagem ou mostrando que você está cansado, mostrando que você está decepcionado, mostrando que você está com raiva, mostrando que você não respeita a igreja, esse tipo de posicionamento vai marcar toda a sua mensagem. Mesmo que aquilo tenha sido um pequeno lapso, tenha sido uma pequena falha, se você acomete, você compromete toda a mensagem. Mesmo que ao longo da mensagem você tenha de fato comunicado um conhecimento verdadeiro, profundo, maravilhoso, mas a primeira impressão já foi dada. E muitas pessoas vão, ao longo da mensagem, contaminadas por aquela primeira impressão má, vão condenar também toda a mensagem. Então é necessário o pregador ter esse cuidado de, quando vai proclamar a palavra de Deus, se concentrar no que está fazendo. Se concentrar para que ele possa se comportar da melhor maneira possível e comunicar não somente por meio de palavras, mas por meio de gestos. Então a palavra é pregada, mas a palavra também é comunicada por meio de gestos. Ela é vivida. Então você se comporta de uma forma séria em relação àquilo que você está fazendo, seguro, com reverência a Deus. Agora, se você chega irreverente, desrespeitoso, com palavras de baixo calão, com um comportamento agressivo, tudo isso vai distorcer a mensagem. Então o seu comportamento vai falar mais alto do que a sua mensagem, e muitas vezes não fala bem. Então o comportamento às vezes comunica uma mensagem contraditória em relação às palavras, Então, quando isso acontece, você compromete o sermão que você poderia estar comunicando. Apresentar a ideia central, ou seja, para de enrolar e vai para o que interessa. Comunica de uma vez aquilo que você está querendo falar. Você trouxe um aperitivo, começou a instigar o interesse, tem a postura correta, parte para a mensagem, começa a comunicar de uma vez a mensagem que foi estudada, analisada, organizada para ser então comunicada. Coisas que devem ser evitadas, por exemplo, a hipocrisia. É interessante que ele fala aqui sobre alguns jargões, alguns cacoetes aí de pregadores malandros, que começam ou por pedir desculpas falsas, ou começam a dizer que não teve tempo suficiente, começam a dar diversos tipos de desculpas, querendo ganhar a aprovação da igreja de antemão. Então muitas das vezes pessoas que não estão seguras em relação à mensagem que irão pregar, já começam de antemão com escusas. Então começam a dar diversos tipos de desculpas, pretextos, ou mostrar falsa modéstia. Para quê? Para tentar ganhar a igreja nessa teatralização, e com isso desculpar, excusar de certa forma a mensagem que não será entregue de uma forma eficaz, porque ele não está seguro em relação àquilo que ele vai pregar. Então esse tipo de coisa, ele, de uma forma bastante sincera, ele dá aqui o nome de hipocrisia. Então o hipócrita, quem é? O hipócrita é um artista. Então um artista no palco coloca a máscara, e ele pode ser Júlio César, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um santo, pode ser qualquer pessoa, porque aquele personagem não é real, não é a verdade dele, é um personagem, é uma máscara. E essa máscara, essa atuação, é o que dá-se o nome de hipócrita, o artista, aquele que representa um papel. E muitas das vezes, quantos pregadores não pregam a sua verdade, pregam um personagem, e muitas pessoas se encantam com esses personagens, se admiram com eles, tornam-se fãs de personagens que não são a realidade, não são a sua verdade. E se você o encontrasse na rua, não teria nenhuma coerência com aquilo que ele prega. Isso é vergonhoso, isso é patético, isso é uma grande perda de tempo. Então, tomara que as pessoas sempre se afastem deste erro, deste grave erro, tentar comunicar, tentar vestir uma determinada roupa que não é para ele, tentar comunicar uma imagem que não corresponde à sua verdade. Então, outra questão que ele coloca aqui: não se deixe vencer pelo medo. E muitas das vezes este medo,
ele é decorrente de um superdimensionamento, uma supervalorização de algo que não precisa ser superdimensionado dessa forma. Então, muitas das vezes a pessoa vai comunicar a palavra de Deus, mas de antemão ela começa a se preocupar com possíveis críticas, possíveis zombarias, pessoas que não vão aceitar aquela mensagem, sendo que talvez o mais aconselhável seja ela tranquilizar-se no fato de que o que ela está fazendo é para Deus. Então, quando ela se levanta para pregar o Evangelho, ela tem que se lembrar que ela está fazendo a obra de Deus. Então, mesmo que tenha 1000 olhos olhando para ela naquele momento e aguardando uma mensagem, trazendo diversos tipos de juízo sobre o que ela está fazendo, ela está diante deles, né? Diante dessas pessoas que estão ouvindo pregar, estão vendo a sua pessoa, mas ela está pregando para a glória de Deus. Então, se ela objetivar, entregar a palavra de Deus com sinceridade, entregar a palavra de Deus com verdade, ser fiel à Escritura Sagrada, eu entendo que ela poderá vencer esse medo de uma forma muito mais fácil. Ela falar, não, eu vou subir ali não para agradar pessoas, não para agradar público, porque você não é animador de palco, tá certo? Então não é palhaço de circo, você vai ali entregar uma mensagem que comunica a verdade bíblica. Então você estudou a palavra, você organizou o esboço, está organizado, você está tranquilo em relação a ele, entregue aquilo para a glória de Deus. Se as pessoas aceitarem, amém, bom para elas. Aceitaram a palavra de Deus, né? Não a sua pessoa, a sua figura, os seus talentos artísticos, né? Ou os cacoetes que você fez lá para chamar a atenção. Aceitaram a palavra de Deus. Se não aceitarem, lembre-se que até Jesus foi rejeitado. Então Jesus não esperava a aceitação, mas esperava sim ser fiel comunicador da palavra que ele veio trazer da parte de Deus, né? Ele disse que não cairá nem um jota nem um tio da Escritura sem que se cumpra. Ele se comprometeu seriamente com isso. Então, eliminar o medo, então ele coloca aqui como eliminar o medo. Não existe nenhuma técnica que elimina o medo de uma só vez, mas há alguns detalhes que, uma vez lembrados, servem para nos ajudar a vencê-lo. Lembre-se que a mensagem que pregamos é a mais preciosa, urgente e importante que alguém pode transmitir. Tenha a convicção de que a mensagem que está pregando é realmente o que Deus tem a transmitir aos ouvintes. Portanto, invista-se de autoridade para pregá-la no poder dele, da parte de Deus, né? Você tem o grande privilégio de ser um intérprete da vontade de Deus para os homens. Portanto, não temas. Ele está contigo, o Senhor está contigo. O Senhor garante completa assistência aos que são chamados a falar em seu nome. A promessa que fez a Moisés é válida a nós hoje. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Êxodo 4:12. Uma vez que anunciamos a mensagem do amor pregada em amor, não há razão para o medo, pois no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo medo. Lembre-se do seguinte provérbio: corajoso é o medroso que acabou de orar. Muito bom. E outra questão é que o medo, se canalizado de uma forma correta, ele traduz-se em temor. Então, uma coisa é medo paralisante, onde você constrói uma autoimagem muito grande e, zelando desta autoimagem, você não quer se expor. Por quê? Você tem medo dessa autoimagem ser arranhada. Então você pensa, vão rir de mim, vão zombar de mim, vão me criticar. E qual é o problema de te criticarem? Qual é o problema de zombarem de você? Cristo não foi zombado? Cristo não foi criticado? Então qual é o problema de você ser criticado, ser zombado? Não há problema nenhum nisso, desde que você esteja comunicando a verdade em Cristo. O seu único compromisso é com Deus. Então, uma vez que você estabeleceu que vai pregar a palavra de Deus na sua inteireza, na sua plenitude e ortodoxamente fiel à Escritura Sagrada, seu compromisso é com Deus. E temos uma tabelinha aqui de medos, né, fobias, e o maior deles é o medo de falar em público, mas isso é vencido quando a pessoa de fato confia, né, no Senhor, vai e faz a sua obra. Ele trata aqui também da proposição. Quando ele fala da proposição, é interessante a gente ver aqui como é importante no desenvolvimento da introdução
no desenvolvimento da introdução, depois do aperitivo, o comportamento correto, a ideia colocada, a sinceridade ao falar e impor-se ao medo, né? Vencer o medo, a proposição, ou seja, colocar qual é a ideia central, qual é a principal ideia, né? O que há de fundamental nesta mensagem. E é isso que é a proposição. A proposição é uma declaração afirmativa da principal verdade que o pregador se propõe a apresentar na mensagem. Ela é uma declaração simples do assunto ou tema do pregador. Então, quando você começou a instigar a curiosidade deles, né, já eliminando essa fase, né, já vencendo essa fase da introdução à mensagem, a proposição define o que é a mensagem. Resumidamente, quando você definiu na proposição do que você está tratando ali, aquilo vai nortear toda a mensagem. Porque você tem que lembrar o seguinte: você vai caminhar pelos tópicos e subdivisões, tá certo? Você vai discutir dentro de cada um deles. Só que todos eles têm que estar entrelaçados para que a mensagem tenha coerência, seja coesa, faça sentido. Então, um modo de estabelecer com os seus ouvintes de que aquela mensagem terá que alcançar tal objetivo é a proposição. A proposição é aquilo que é de principal no conteúdo sendo colocado já de antemão, sendo apresentado já ao final da introdução, para que o povo saiba do que você está tratando. Então, o lugar da proposição no esboço, ele coloca aqui: em via de regra, a proposição normalmente deve vir no final da introdução. Ou seja, primeiramente o pregador faz a introdução, depois segue-se a proposição, juntamente com suas orações interrogativas e transição. Então, essas orações interrogativas começam a despertar algumas dúvidas que serão respondidas. São respondidas ao longo do desenvolvimento da discussão dentro dos tópicos. Tá, ok? E para cada passagem de tópico, uma transição. E essa transição tem que ser feita de uma forma suave. Então, quando você começa a discussão dentro de um tópico, alguma coisa tem que ficar para ser resolvida ainda. Esse que você deixa a resolver, alguma questão em aberto, é aquilo que você vai discutir no próximo tópico. Então, essa questão que ficou em aberto, essa questão que você levantou para resolver no próximo tópico, é a transição. A transição faz com que a pessoa passe de um tópico para o outro de modo que faça sentido. Ela fala: ele começou a discutir isso aqui, ele explicou isso aqui, mas tem algo ainda a dizer, será dito no próximo. Então, o seu ouvinte, quando ele não percebe essa transição, ela foi bem feita, né? De modo que aquilo fica fluido. É como uma música. A música não tem um toque só. Tem diversos instrumentos, diversas entonações, só que a passagem de um para o outro é feita de forma suave, de modo que tenha essa harmonia. Então, o pregador tem que alcançar essa harmonia. As divisões, conforme ele coloca aqui, a gente já passa para o próximo slide. As divisões. O conceito de divisões aqui aplicado refere-se às seções principais do esboço de um sermão bem coordenado. Para que o sermão seja bem organizado, ele precisa ser planejado e dividido em partes distintas, a fim de que seja exposto com maior clareza e melhor compreendido pelos ouvintes. E essas divisões, eu acho que esse exemplo aqui, eu até usei quando eu falei do sermão expositivo. Eu falei: se você pegar uma mensagem que tem a mensagem que usa um texto grande, né? Uma mensagem que vai comunicar aí uma ideia extensa. Vai comunicar a ideia por meio de um texto um tanto extenso. E você tenta, ininterruptamente, sem propor divisões, você vai comunicando a ideia do começo ao fim. Aquilo vai virar uma salada de ideias na cabeça das pessoas. Elas não vão pontuar corretamente o que foi uma explicação, a justificação dela, a passagem para outra explicação, os pontos importantes a guardar. Quando você divide, para cada ponto importante daquela mensagem vem um destaque. Você consegue destacar: olha, isso aqui foi importante. Nesta outra parte, isso aqui também foi importante. Nesta outra, isso aqui foi importante. Na conclusão, você vai falar: falamos disso, disso e daquilo. Esses três
concluindo, comunicam tal ideia, e essa ideia exige tal atitude. Essas ideias serão bem gravadas na cabeça das pessoas, porque existe divisão. Se você comunicar de uma vez só, aquilo vai virar uma mistura. Então a primeira ideia que foi passada logo depois da introdução, da proposição, quando você chegar no terceiro tópico, a primeira já se perdeu, já foi perdida, já ficou completamente diluída no meio daquilo que foi falado. Então por isso temos as divisões, temos as discussões. A discussão é a argumentação dentro de cada divisão. Então, durante a discussão, você vai justificar os subtópicos. Então, você vai divisão, tópico principal, a ideia principal daquela divisão, subtópicos. Você vai discutir aquelas ideias. No exemplo em tela, temos no primeiro, de que nos ocupamos? Fazendo referência àquele texto que usamos no livro de Jonas. É a pergunta que o capitão do navio faz para Jonas. Qual é a tua ocupação? Daí tiramos para nós tópico. De que nos ocupamos? Voltamos a pergunta que era para Jonas para a igreja. Deste tópico dividimos em quatro subtópicos que serão discutidos. De fazer a vontade de Deus, por exemplo, pronto, você já está instigando a igreja que é importante fazer a vontade de Deus. Ouvir a palavra de Deus, então ser instruído pela palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ou seja, absorver em profundidade, examinar a Escritura, buscar a Deus. Então, de que nos ocupamos foi desenvolvido em 4 subtópicos e cada desenvolvimento é uma discussão. E para cada desenvolvimento desse cabe menção a um outro texto bíblico. Se é um sermão textual, você pode até levar a igreja a outro texto para ler aquele outro texto. Se é um expositivo, é recomendável não levar a igreja para ler no outro texto, porque o sermão expositivo geralmente é sobre uma passagem bíblica extensa, geralmente, não é obrigatoriamente, é geralmente, tá? Pode até ser sobre uma passagem um pouco mais curta, mas é muito profunda e por isso demandará muito tempo para ser esclarecida, ser explicada. Por isso, no expositivo, geralmente você não conduz a igreja a ler em outro versículo. Você mesmo é que traz o esclarecimento. Então você vai citar, se cita com segurança, dá as referências. Olha, livro tal, capítulo tal, versículo tal, fala também acerca disso aqui. Então traz esclarecimento, traz essa explicação, essa verdade, e aí você consegue discutir dentro daquele tópico, dentro daquela divisão. Divisões, discussão e transição. Para cada divisão desse subtópico, em buscar a Deus, em buscar a Deus. Nesse você já deixa um pretexto, você já deixa algo em aberto para ser solucionado no próximo tópico. De onde viemos? É a próxima pergunta que foi feita a Jonas, que é redirecionada para a igreja. De onde viemos? E aí vem nova discussão. De divisão, dentro da divisão, discussão. De divisão para divisão, transição. E a transição precisa ser feita com inteligência para que não seja sentida. É como, por exemplo, você está dirigindo, todos que têm experiência aí com dirigir um carro vão saber o que é isso. Se você está num carro que tem câmbio mecânico, você vai passar de uma marcha para outra, você precisa subir um pouco a rotação, então você acelera um pouco mais, desenvolve, passa a outra marcha, desenvolve, passa a outra marcha. Vai precisar reduzir, você manda para a embreagem lá e vê se você reduziu só um pouco, uma marcha abaixo. Você vai quase parar o carro, você vai descer até a primeira marcha, se for necessário, para sair de novo com o carro, e por aí vai. Você vai analisando que marchas você precisa e o que você precisa fazer para alcançar outra, ganhar mais velocidade, diminuir. Você que vai fazer essa transição. Se é câmbio automático, você acelera e dependendo do carro você percebe mais ou menos. Tem carro que o câmbio não é muito bom, você percebe muito a transição. Tem carro que o câmbio é tão bom que você quase não percebe. Tem pregador que prega tão bem que quase nem se percebe a transição. A mensagem vai fluindo de uma forma maravilhosa, uma musicalidade, com uma harmonia. Conclusão, partindo para a conclusão, concluir, conclusão, hora de parar, apelo e convite. Sobre a conclusão é o seguinte, não se propõe nada novo na conclusão. A conclusão você reafirma os pontos principais da mensagem. É um momento onde você, por exemplo, pode perceber algum ponto que passou meio, como diz um pastor, bateu meio fofo. Então não foi bem exposto,
ou é uma divisão que nem é necessária, você colocou a mais, o povo não reagiu de uma forma muito... Você percebeu que não foi tão relevante assim. Então você ressalta os pontos fundamentais, os pontos importantes. Então ressalta esses pontos na conclusão e entrega então o objetivo principal daquela mensagem. Então ressalta os pontos e conclui entregando para a igreja qual era o propósito daquela mensagem. Temos que ser santos, temos que preservar a nossa santidade, temos que ter uma nova postura diante de Deus, temos que confiar no Senhor até o final, temos que nos consertar de acordo com a palavra de Deus e voltar ao primeiro amor. Por aí vai. A mensagem principal que foi desenvolvida, você traz uma pontuação sobre os desenvolvimentos e entrega então a mensagem principal, né, da conclusão, aquilo que eles vão levar no coração deles para casa. Então na conclusão diz aqui, na conclusão o pregador deve evitar enfraquecer as expressões finais com mais uma explicação subsequente. Não é hora de propor uma nova explicação. Repetir o tema e a disposição da pregação. Resumir as afirmações principais da mensagem, tá certo? Trazer uma análise e ilustração para exemplificar resumidamente. Retomar uma ideia da pregação dando uma moldura ao todo, ou seja, retomar de modo que aquilo fique gravado e bem definido para todos. Com relação à hora de parar, ele diz aqui, todo pregador deve saber que nada agrada mais ouvinte do que o amém final. Então, dependendo, por mais que a mensagem seja boa, chega em determinado momento que as pessoas querem a sua conclusão. Então, o pregador tem que tomar cuidado para não ser prolixo. Tem o pastor Paulo dos Santos, ele dizia, tem pregador que é tão prolixo, que a sua mensagem vai pro lixo. Então, aproveitando essa questão do XO, né? prolixo, é tão prolixo que a mensagem vai pro lixo, né? Tanto que falou exageradamente que as palavras nem são mais ouvidas, né? São simplesmente desperdiçadas, jogadas ao léu. Então, hora de parar, ele fala acerca disso. Uma das grandes virtudes do pregador reside em saber parar no momento certo. Quanto a isso, Lutero foi categórico ao afirmar: um bom pregador deve saber parar. Mas há pregadores que desperdiçam tantas palavras e ficam perdidos a ponto de despertar a compaixão dos ouvintes. Isso é triste, isso é muito triste. Então, inclusive, nós usamos aqui na nossa igreja uma irmã que, quando os pregadores estão meio perdidos assim, ela começa a dizer: ajuda ele, Jesus. Quando ela diz isso, a gente fala: o pregador tem que fechar a Bíblia e ir para casa, orar mais e estudar mais. Agora, quando ela diz assim: fala mesmo, Deus, aí você sabe que o pregador está muito bem, a mensagem de fato está alcançando o seu objetivo. Apelo ou convite, tem que tomar cuidado para não fazer do apelo nem gracejos, nem palhaçada e nem terrorismo. Ninguém deve aceitar a fé por medo, tá certo? Então, mesmo que sejam coisas sérias. E outra, Jesus não é um pedaço de bolo, Jesus não é uma coisa barata para se ficar insistindo para as pessoas. Então, às vezes, quando você quer dar alguma coisa para uma pessoa, algo que você não quer mais, você gostaria muito que a pessoa aceitasse, para você se livrar dela, você fica insistindo: não, fulano, pega, leva, né? Leva para casa, vai ser bom, né? Vai servir para você. E você começa a insistir com ela. Por quê? Porque é algo que, né, para você gostaria muito que a pessoa levasse embora. E muitas pessoas se comportam assim em relação à fé, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então fica oferecendo, fica insistindo: não, aceita Jesus, rapaz, aceita Jesus. A pessoa: não quero. Não, hoje não, né? Não, tudo bem, estou em paz, né? Não, vai, rapaz, aceita. E aquela insistência é totalmente ridícula, como se Jesus fosse alguma coisa barata, alguma coisa insignificante. Então, o apelo, na verdade, é uma oportunidade dada à pessoa para manifestar aceitação ou não, se for a intenção dela naquele momento. Você simplesmente abre a oportunidade. Quem quer vir até a frente, demonstrar publicamente que aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma oportunidade para ela. Se ela manifesta não querer demonstrar isso, ou muitas das vezes a pessoa ela é tímida, não quer demonstrar publicamente, mas a mensagem está no coração dela. A semente foi plantada e vai florescer. Se a terra for boa, se a terra for
aberta para a palavra de Deus, vai brotar. Então por isso não se deve constranger as pessoas, não se deve fazer terrorismo, né, coagir as pessoas de modo algum. Deve-se simplesmente abrir a oportunidade. Se a pessoa não quiser, o pregador deve ficar tranquilo, porque o compromisso dele é entregar a palavra de Deus. Se ele entregou a palavra de Deus, seu papel foi, sua missão foi cumprida. Sua missão foi cumprida. E partimos aqui para o final. Estamos no final. Temos aí um exemplo, tá certo, de uma estrutura de composição do esboço. Ele traz aqui um alerta, cuidado para não pregar mensagem repetida. Então uma coisa é você se inspirar. Uma coisa é você se inspirar. Eu gosto muito daquele pastor, a forma como ele prega me inspira. Então você vai aproveitar a estrutura básica da mensagem dele como inspiração para a sua. Mas você tem que buscar seu próprio estilo. Você tem que buscar sua própria inspiração, né? Ser inspirado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Então ele traz essa sugestão aqui de estrutura geral para o sermão. Um título, como a gente já disse, isso se dá no final, por mais que esteja lá em cima, se dá no final. O texto que foi escolhido, geralmente o hábito aqui entre nós é compartilhar a leitura, e nós vimos a vantagem, né, de se compartilhar a leitura com a igreja. A introdução, que compõe aquelas fases, né, a discussão o aperitivo, né, que desperta o interesse, a discussão inicial sobre a introdução, a proposição, que apresenta a ideia principal da mensagem, que vai fazer com que a igreja então se oriente durante a pregação, buscando sempre que aquela mensagem seja entregue na sua inteireza, e todas as divisões, né, a proposição ao final da introdução, sentença interrogativa, que desperta curiosidade, sentença de transição, onde você parte aí para os tópicos e as discussões, primeira divisão, primeira subdivisão, discussão. Então você discute dentro dessa divisão, justifica. Segunda divisão, discussão, transição. Segunda divisão principal, primeira subdivisão, discussão, justificando essa subdivisão. Segunda subdivisão, discussão, transição, conclusão, onde você ressalta os pontos principais que foram apresentados na mensagem e comunica a ideia principal. Aquilo que foi dado já na proposição agora é apresentado de uma forma ampla, clara, justificada, de modo que a igreja possa guardar aquela mensagem, levar para casa e viver pautada por ela, né? Que possa ajudar a vida das pessoas. Uma mensagem bem pregada, bem entregue, muda vidas, certo? Muda vidas. E aqui, partindo para o final já da nossa aula de homilética, temos vantagens e desvantagens. Ele trata aqui de vantagens e desvantagens, duas de anotações. Então ele traz aqui o problema do mau uso das anotações, você não estudar o esboço, não estudar a anotação e ficar consultando-a durante a mensagem. Isso é péssimo. A anotação serve para você se organizar. Então você se organizou, está dentro da sua cabeça, então você está tranquilo em relação a ela, você abre sua Bíblia e coloca ela do lado. Não é para você se inclinar e ler, é simplesmente para você lançar um olhar sobre ela e se posicionar em relação ao que ponto você está na mensagem, para que você não deixe passar nada. É só para isso, para te orientar. Então você passa os olhos sobre ela, vê, estou em tal ponto, preciso desenvolver tal ponto, preciso apresentar tal ponto, até chegar na conclusão. Então é só para isso. Ela tem que estar dentro da sua cabeça, certo? Você tem que estar tranquilo em relação a ela. Então, passando para composição de esboço, conforme eu já mostrei, ética do pregador. Ele fala aqui sobre o perigo, né, de maus hábitos. Então, ele fala aqui acerca de maus hábitos, a imitação. Maus hábitos é básico. O pregador deve se apresentar no púlpito com boa compostura, procurando sempre evitar maus hábitos. Alguns pregam com as mãos enfiadas nos bolsos, outros ficam o tempo todo olhando para o teto ou para a parede. Alguns ficam eretos o tempo inteiro sem se mover, como se fosse uma estátua. Ao ser convidado para orar após a mensagem de um determinado pregador, quase vomitei, porque tive que usar o microfone todo babado, que dava nojo só de olhar. Triste, né? É sempre bom o pregador evitar coçar lugares indecentes
durante a sua pregação. Enquanto estiver assentado no púlpito, ele nunca deve esquecer que os olhos de todos estão fixos nele, e ele é a mensagem materializada, vamos dizer assim. Você é a sua pregação materializada. Então, se você não comunica uma aparência que seja de acordo com aquilo que você está pregando, com a seriedade do momento, com a santidade do momento, você está estragando a sua mensagem. Então, maus hábitos, perigo da imitação, uma coisa é se inspirar, outra coisa é imitar. O plágio, então, é crime, né? Plagiar mensagens, né? Ouvir aquela mensagem várias vezes, até copiar na sua mente, pregar igual, isso é patético, né? É ridículo. A pessoa que demonstra não ter capacidade alguma. Então isso é triste. Tomara que ninguém faça uso aí desses meios. Vale a pena gastar tempo construindo bons sermões. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo é sério. Então, você leva Deus a sério? Você leva a obra de Deus a sério? Uma pessoa que vai construir um prédio, por exemplo, ele simplesmente não conhece nada de engenharia. Ele vai lá, compra um livro e fala, não, vamos construir. Vamos começar a lançar aqui a fundação, começar a construir. É assim? Ele não se prepara primeiro, não estuda, não faz pós-graduação, ele não é estagiário primeiro de outros profissionais formados, para que só depois possa então estar habilitado a ser responsável, né? Participar junto com uma equipe da construção de um edifício, para que aquilo de fato possa oferecer segurança, né? Um engenheiro, um médico que vai realizar uma operação, quanto tempo de residência que ele faz depois da formação, né? Um advogado que vai defender uma causa, estuda, depois estagiar no escritório, né? As primeiras audiências, vai acompanhando o advogado experiente, até que ele tenha segurança para apresentar os melhores argumentos, para conduzir bem o processo. Então, se para essas coisas é exigido capacitação, é exigido preparo, para pregar a palavra de Deus não é diferente. Agora, qual é a questão que colocamos? Não é que não é só teólogo que prega, não é só bacharel que prega, não é só PhD, ThD, mestre de divindade que prega. Não, pessoas simples também pregam, só que elas têm que ter responsabilidade também. Elas também têm que ter responsabilidade, elas também têm que ter compromisso. Primeiro buscar aprender, ler, né, estudar, estar segura, orar, buscar a inspiração do Espírito Santo de Deus, né, pedir misericórdia para Ele, capacitação para então pregar e não se atrever a entrar em áreas que ela não conhece, ela não está entendendo. Se ela tem pouco conhecimento, caminha pelos caminhos seguros, como o pastor meu aconselhava. É melhor andar em caminhos seguros para não se perder. Mas se você não conhece determinadas questões, não entre a discuti-las. Né? Deixa para um momento que você vai estar pronto para isso. Então, estilo, isso aqui também é tranquilo, né? Uma forma equilibrada, né? Para não causar escândalo. O principal é a mensagem, tá? Então, o principal é a mensagem, que a mensagem glorifica a Deus, não é você. Quando você começa a aparecer mais com a mensagem, aí você está fracassando. Repetição de mensagem também é semelhante, evitando preconceito. Para evitar o preconceito da mensagem repetida, aconselhamos o pregador a não repeti-las na mesma igreja. É um cuidado, é um bom cuidado, mas em outros ele pode repetir o tanto quanto quiser. Ele fará o mesmo e ela fará o mesmo efeito, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Até porque quanto mais o pregador prega a mesma mensagem, mais ele aprende sobre ela. Billy Graham, considerado o maior pregador do mundo, saudoso Billy Graham, né, declarou que só prega uma mensagem para um grande auditório, depois de ter pregado outras vezes para pequenos auditórios. Muito bom, cuidado que o grande professor Billy Graham tinha em relação à pregação. Né? Então vemos aí os cuidados que o pregador deve ter, como respeito à igreja que agora está ministrando, né? Então, ele traz outros conselhos aí que são já, na verdade, bastante conhecidos, né? A postura do pregador. Na oratória, a estética é algo de extrema beleza, pois o nosso corpo, quando bem posicionado, às vezes fala melhor do que as nossas palavras. No mínimo, enriquece o nosso discurso. Então é interessante o pregador ter uma postura comedida, tá certo? O gestual dele estar de acordo com aquilo que ele está falando, tá certo? E sem excesso, porque se o pregador exagera muito no gestual, ele começa a se tornar ele mesmo o centro. Essa é a grande perda. O pregador chamar mais atenção do que a mensagem que está sendo pregada. O pregador se tornar uma comédia, se tornar assim, ou então algo que chama demais a atenção, de modo que as pessoas, em vez de estarem ali ouvindo a palavra de Deus, estão ali vendo um show, vendo um espetáculo. Esse é o problema.
Com relação ao uso das mãos, ele diz: o uso das mãos é muito importante para o pregador, tanto quanto feito corretamente. Ao movimentar as mãos, estas nunca devem subir frequentemente acima dos olhos. Também não fica bem esmurrar o púlpito. Inclusive tem um vídeo aí no YouTube que mostra muito bem o prejuízo de se esmurrar um púlpito, né? O pregador no culto de ceia foi esmurrar um púlpito lá, sem saber que era frágil, e jogou toda a santa ceia no chão. Então não caia numa enrascada dessa. Frequentemente assim dos olhos, esmurrar o púlpito enquanto prega, e nem tão pouco bater palmas com frequência, e muito menos dar pontapés, como alguns fazem. Já pensou Moisés esmurrando e dando pontapés na arca ou no propiciatório? Então, quanto menor, presta atenção, veja, quanto menor a mensagem, quanto mais fraca é a mensagem, mais o pregador precisa enfeitar. Então, se a mensagem é muito fraca, ele precisa fazer balé em cima do púlpito, contar piada, falar bobagens, se auto-justificar, tomar uma postura ou pedante ou hipócrita, tentando justificar a fraqueza daquela mensagem. Quanto mais fraca a mensagem, mais o pregador tenta compensar com outras coisas. Quanto mais forte a mensagem, mais dispensável tudo isso. O pregador, num gestual mínimo, numa vestimenta adequada, no comportamento correto, ele entrega a mensagem com clareza, uma explicação bem desenvolvida, uma conclusão bem feita, e a mensagem de Deus está então aplicada ao coração das pessoas e muda vidas e glorifica ao nome do Senhor, ao nome de Deus. O uso do traje, tranquilo também. Perigo do sucesso. Vou fazer a leitura agora do último texto, porque também temos que tomar cuidado para não ser excessivos com a aula, né? Saber encerrar também a aula, como um aluno meu me aconselhou. Então, leitura do último texto, perigo do sucesso. Muitos pregadores não recebem com humildade os elogios que os admiradores lhe fazem. Por isso, muitos têm capitulado perante o pecado, ou seja, têm fracassado, Tem fracassado perante o pecado. Mas o homem prudente sabe desprezar a adulação e temer a lisonja. Muito bem. As pesquisas têm comprovado que 95% dos homens bem-sucedidos não sobrevivem ao sucesso. Triste, Perigoso. Mas qual é a razão de tudo isso? Excesso de vaidade, falta de prudência e de humildade? É bastante comum, ao terminar uma boa mensagem, alguém procurar o pregador para elogiá-lo. Isso é algo que não tem como evitar. É claro que se sentir bem com isso também não tem como evitar. Também seria hipócrita dizer que não gosta de elogios, É claro que se sentir bem com isso também não tem como evitar. É melhor ser elogiado após uma pregação do que ser criticado, pois ninguém gosta de críticas, mesmo sendo verdadeiras. Alguns crentes chegam até a dar presentes ao pregador bem-sucedido. Outros o convidam para um almoço ou uma janta na sua casa, mas há também aqueles elogios somente para deixá-lo feliz. Aquele elogio de incentivo, De certa forma, vai dizer, é uma hipocrisia, Tudo bem, mas tem algumas situações em que a pessoa quer que o pregador desenvolva mais, que ele vê potencial, Então tem algumas situações que de fato são benéficas, O que o pregador não pode é deixar ser levado por essas coisas, chegando ao ponto de pensar que todo aquele elogio feito a ele seja verdadeiro ou que o seu sucesso dependeu unicamente da sua capacidade humana, pois nem sempre os elogios são verdadeiros, e mesmo que tenham sido, a eficácia da sua mensagem não dependeu unicamente dele, mas da graça de Deus. Muito bom, maravilhoso. O pregador que se sente exaltado com os elogios dos admiradores e até dos bajuladores também se sente humilhado com as críticas dos adversários e dos invejosos. Veja só o que é você sentimentalizar demais tudo isso, Você receber isso de um modo muito excessivo. O elogio vai te deixar nas nuvens, só que a crítica vai te lançar por terra, porque você recebe tudo de uma forma muito sentimentalizada. Ele deve se conscientizar de que as críticas e elogios fazem parte do seu ministério, portanto não deve deixar ser motivado por essas ações como se fosse boneco de fantoche, movido por cordéis de elogios ou de críticas. De uma coisa o pregador nunca deve se esquecer: o sucesso de sua pregação não reside puramente na sua capacidade humana, mas na graça de Deus. O pregador prudente e humilde não deixa o elogio do povo lhe subir a cabeça. Ele
deve saber que o mesmo povo que hoje o elogia é o mesmo que amanhã pode lhe criticar. E aí dependendo também da mensagem que será entregue, uma mensagem impactante, uma mensagem avivalística, geralmente é bem recebida. Agora uma mensagem de exortação, em que o pregador precisa usar de palavras que tragam uma certa provocação à igreja, uma atitude de mais santidade e correção, geralmente não será muito bem acatada, né? E o pregador às vezes tem que tomar cuidado para quando ele vai sair da igreja. Digo com sinceridade de coração, nunca terminei uma pregação 100% satisfeito. Sempre achei que poderia ter feito melhor. Isso tem me ajudado a não me deixar ser levado pelos elogios dos meus supostos admiradores. Finalizamos aqui o nosso trabalho de homilética com um discurso de Martinho Lutero sobre o ministério da pregação. Disse Lutero, veja: maldito todos os pregadores que nas igrejas procuram por coisas altas, difíceis e sutis, para apresentá-las ao povo nas suas pregações, buscando assim glória e fama. Aí os pregadores almanac, né, que abordamos aqui ao longo da nossa matéria, e tentando agradar um ou dois ambiciosos. O problema é que também nós mesmos, pastores, pregadores, não consideramos nosso ensinamento como palavra de Deus, pois quando o pessoal se humilha diante de nós, procuramos logo tiranizá-lo. Essa é a desgraça, desde o início do mundo, que os ouvintes temem a tirania dos mestres e os pregadores querem ser deuses sobre os ouvintes. Pregar Cristo é um ministério pesado e perigoso. Se outrora eu tivesse sabido disso, nunca teria aceito, mas daria com Moisés: envia quem tu queres. Mas diria com Moisés: envia quem tu queres. Se eu tivesse sabido, ninguém haveria de me conhecer. Deus, nosso Senhor, instituiu seu mais alto ministério de modo muito singular. Ele o atribuiu aos pregadores, esses pobres pecadores e mendigos, que dizem e ensinam, mas dificilmente vivem de acordo. Esse lapso, né? O pregador sempre está buscando se enquadrar dentro daquilo que ele prega. Aquilo que ele prega é aquilo que ele crê. Agora, nem sempre nós conseguimos alcançar a totalidade daquilo que cremos. Como Paulo mesmo sentia essa dificuldade, né? Aquilo que quero, isso é o que não faço, mas aquilo que não quero, isso que eu faço. Esse é o dilema. Assim, a força de Deus anda sempre na fraqueza. E quanto mais fraco ele for em nós, tanto mais será forte. Né? Quanto mais fraqueza nossa, força de Deus que se manifesta em nós, para nos fazer vencer. Mas trata-se do ministério de Deus, nosso Senhor, que nos diz: escute, pregue, o resultado é comigo. Eu conheço o coração das pessoas. Ele deve ser o consolo nosso, dos pregadores. Então deixe que o mundo se ria e zombe do nosso ministério da pregação, e você ria com eles. Quando quiserem pregar, falem com Deus e digam: Senhor meu Deus, quero pregar para a tua glória. Quero falar de ti, louvar-te, exaltar o teu nome. Embora não saiba fazê-lo tão bem quanto gostaria, Martinho Lutero. Assim encerramos nossa matéria de homilética. Que Deus possa fazer de você pregador, pregadora, comunicador, comunicadora fiel da palavra revelada de Deus, e que muitas vidas possam ser abençoadas e o nome de Deus venha a ser glorificado através de você, em nome de Jesus. Amém.